Fala, investidor não residente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para mais um vídeo no canal e hoje é um conteúdo muito interessante. É uma plataforma nova que o BTG disponibilizou, que veio muito a calhar, na verdade, né, junto com a liberação da conta CNR Lite. Então, o BTG agora tem uma plataforma de planejamento patrimonial. É a projeção patrimonial tua, visando alguns objetivos específicos. Então, bom, eu sou o Gustavo Conte, assessor de investimentos do BTG Pactual, e o meu foco ultimamente tem sido prestar um auxílio para investidores não residentes, brasileiros que saíram do país, mas ainda mantêm valores no Brasil, ou até mesmo pretendem retornar para o Brasil daqui a algum tempo, para viver a sua aposentadoria e tudo mais. Enfim, independente do seu objetivo, estipular um roteiro para que nós possamos alcançar cada um deles da melhor forma possível. E aí, para mostrar para vocês como que é esse planejamento na prática, eu gerei um PDF aqui, uma apresentação, trazendo para vocês uma simulação do João. O João é um caso real de uma pessoa que entrou em contato comigo. Ele possui uma conta CNR, abrimos a conta dele hoje, dia 30/7, e nós fizemos já uma estrutura de planejamento patrimonial para que ele possa, de fato, alocar os seus investimentos da melhor forma possível. Então, acabei de gerar para ele aqui uma alocação, uma projeção, e eu vou apresentar isso para ele, mas estou trazendo para vocês aqui. Então não tem nenhum dado sensível, reforço, tá, pessoal? Isso aqui tudo que eu estou trazendo, não vou falar de produto financeiro hoje, é mais focado na questão da estratégia, mas se você tem interesse ali em entender um pouco melhor e preparar um material desse para a sua realidade, eu peço que entre em contato comigo para que nós possamos fazer uma estrutura. E aí, junto com você, eu vou preparar também uma apresentação dessa, tá bom? Então, se você está aqui, me segue no canal, se inscreve aqui, manda um comentário se você estiver entendendo, gostando do conteúdo, para que eu possa saber. E manda uma mensagem, caso você queira receber uma reunião, para que nós possamos estruturar um planejamento para você também, tá bom? Bom, vamos lá, sem mais delongas, né, pessoal? Eu torço aqui, então, só para vocês entenderem como que vai funcionar, nós vamos ter um resumo ali, tanto dos aportes, das entradas que esse cliente vai ter ao decorrer do tempo, como também dos objetivos financeiros que ele tem. Vamos trazer 3 cenários, tá? Então, cenários diferentes, e eu vou explicar cada um deles. E aí vamos entender alguns objetivos que ele possa vir a ter, se ele vai conseguir alcançar o que ele deseja ou não, tá? E aí a aposentadoria, então eu trouxe um cenário referência, um cenário onde ele vai consumir todo o patrimônio dele, não vai deixar nada, e um cenário onde ele quer preservar todo o patrimônio que ele acumulou até o momento onde ele está trabalhando. Então, quando ele para de trabalhar, né, ele quer preservar esse patrimônio. E aí uma análise no final para a gente poder consolidar todos esses dados. Então, vamos lá. O João, no caso específico aqui, o João ele é um cara que tem 40 anos atualmente, tá? Ele tem 40 anos hoje e ele tem uma carteira de investimentos de 700 mil reais, tá, pessoal? Aqui, não importa para nós, nesse planejamento, nesse primeiro momento, não importa em quem está investido esses 700 mil reais, se está em título público, se está em renda fixa, renda variável, não me interessa. Nesse primeiro momento, eu quero trabalhar com ele a ideia do patrimônio. Nós vamos considerar uma rentabilidade anual e aí a gente vai tentar trabalhar. Num segundo momento, eu vou entrar em contato com ele. O próximo vídeo do canal vai ser sobre isso, mostrando como que nós vamos construir esta carteira de investimento junto, tá? Então, o primeiro objetivo aqui é trazer para vocês uma estrutura de planejamento, mas eu não vou falar propriamente aqui dos ativos financeiros, tá bom? Primeiro ponto, então, é os aportes. O João, o caso específico meu aqui, ele tem um aporte razoavelmente bom, tá? Então ele já tem uma carteira de investimento de 700 mil reais e ele consegue fazer aí um rendimento, um aporte mensal do seu salário de 20 mil reais. Esse aporte, o João está com 40 anos hoje, ele vai continuar fazendo por mais 20 anos seguidos aportes mensais de 20 mil, buscando alcançar os seus objetivos financeiros. Então ele vai fazer até 29/7/2045. Ele também recebe lá na empresa que ele trabalha alguns bônus que ele recebe de forma anual. E uma vez por ano ele tem um aporte de 300 mil reais que ele vai fazer ao final do ano. Também vai fazer esse aporte dos 40 aos 60 anos. Então todo final de ano o João vai ter uma entrada de 300 mil reais além dos seus aportes recorrentes. E também o João, ele mora fora, ele não está no Brasil,
mas ele possui alguns imóveis no Brasil que juntos totalizam uma renda de R$ 5.500 para ele, que eu coloquei aqui que ele vai receber esse aluguel, né, dos 40 aos 80. Então essa renda ela é um pouco maior aqui porque em termos de tempo, né, porque ela provém de um aluguel. Então como ele não vai vender o imóvel dele, ele vai continuar recebendo por um período maior, tá bom? Vamos lá. E aí, qual que são os objetivos que o João tem com esse planejamento dele? Ele tem alguns, tá? O primeiro objetivo que o João tem é uma aposentadoria, que ele vai receber valores mensais dos seus 60 anos, que é quando ele vai parar de trabalhar, até os 90. Então a gente colocou uma expectativa de vida de 90 anos aqui para o João, uma expectativa de vida muito boa, para que ele possa, né, ter um planejamento muito saudável em relação a isso. E um salário mensal de R$ 60 mil, tá? Para que ele possa ter. Nós já fizemos uma contabilização considerando a inflação em cima desse salário. Então é um salário que está de acordo com o que ele deseja daqui para frente, quando ele alcançar a aposentadoria dele, tá bom? Colocamos também, pessoal, a aquisição de um imóvel, de um bem, tá bom? Esse imóvel aqui, eu coloquei uma recorrência mensal e uma parcela de R$ 6 mil. Por que eu fiz isso, tá? Aqui, o João está com 40 anos hoje, então eu fiz um planejamento de consórcio para que ele possa adquirir um imóvel no Brasil. Um imóvel avaliado ali mais ou menos em R$ 1 milhão hoje. E essa carta de consórcio dele vai ser corrigida pela inflação. O plano de consórcio é que em 7 anos, então aqui como eu coloquei, aos 47 anos, essa carta seja contemplada. Daqui 7 anos ele possa comprar o seu imóvel aqui no Brasil. Ele vai continuar pagando essa carta até os 60, porque essa casa é uma casa de praia que ele quer para passar a sua aposentadoria. Não quer mexer nos imóveis que ele já tem. Então, ele vai terminar de pagar o consórcio aos 60, mas ele já vai comprar o bem dele ali nos 47 anos. Então, ele vai ter ali um valor mensal de parcela de R$ 6 mil, né? Uma cotação que nós fizemos real. Então, se você também tem interesse em investir no mercado imobiliário aqui no Brasil, entre em contato que a gente pode fazer uma simulação também para você. O João é um cara que gosta muito de viajar. Então ele passou para mim que dos 40 aos 55 anos, ele quer um orçamento semestral de R$ 30 mil para poder organizar viagens com a sua família. Então, a cada 6 meses ele quer ter 30 mil disponível para poder fazer viagens e experiências e coisas que ele desejar aí no decorrer do tempo, tá bom? Então a gente também inseriu esse objetivo. Aqui, o João, ele tem um filho pequeno e ele quer fazer, o filho dele nasceu recentemente, e ele quer fazer uma previdência para esse filho. Então ele vai fazer aportes recorrentes de R$ 1.000 dos 40 aos 60 anos na previdência do filho, né, buscando trazer um conforto para ele no futuro. Então já coloquei também que a partir de agora ele vai começar com esses aportes. Lembrando que aqui no BTG Pactual, o teu filho, assim que nascer, né, eu tenho 2 meninos pequenos, um filho de 2 anos e um de 1 ano, e os dois na maternidade mesmo, assim que chegou o CPF deles lá, eles já abriram conta no BTG para também estruturar a previdência deles. Então, se você tem filhos pequenos, é um bom momento para começar. Você pode fazer a administração, a gestão da carteira dos teus filhos, tudo pelo teu celular, pelo teu aplicativo. Então, com muita facilidade, você tem um controle. E aí, ele vai fazer esses aportes recorrentes. Lá com 60 anos, então aos 60 anos, nós vamos fazer também um aporte numa previdência, no valor de R$ 1 milhão, pensando em sucessão patrimonial. Então, a previdência privada, ela tem objetivos sucessão patrimonial, benefícios de sucessão. Então, ela passa para o beneficiário que o João escolher, né, no percentual que ele escolher, ele pode colocar mais de um. Então, sei lá, eu quero deixar 50% para a esposa, 50% para o meu filho. Tudo bem. Então, ele passa sem chegar até o inventário, sem passar por inventário. Então, assim que você vem a falecer, o dinheiro é repassado para o beneficiário escolhido, de forma direta. Isso facilita muito na questão da sucessão patrimonial. Então é um dinheiro que vai direto para a conta aí dos beneficiários, tá bom? Então esses são os objetivos. Aqui nós temos os aportes, os objetivos, e aqui nós vamos falar um pouco agora dos cenários, né? Então eu falei para vocês que eu vou trazer 3 cenários específicos. Vamos lá, para a gente poder ver cada um deles, tá bom? Aqui, pessoal, é um gráfico de evolução patrimonial. Então vocês podem ver que aqui, né, 2025, ele começa a fazer acúmulo de patrimônio, reinvestindo os seus
os valores que ele vai tendo mensalmente, os cupons, os dividendos, ele vai reinvestindo isso para que, quando chegar aqui, cada bolinha dessa, pessoal, é quando ele começa a usufruir de algum objetivo, tá? Então aqui, por exemplo, nos 45 anos, ele vai começar a fazer as viagens, né, e tudo mais. Então, deixa eu confirmar aqui se é 45 mesmo. Viagens dos 40 aos 55 anos. Então, ele já começa a fazer aqui as viagens. Aqui ele vai fazer também algumas outras aquisições. E aqui é onde vai ter a queda maior, que é onde ele vai fazer um aporte de R$ 1 milhão na Previdência. Então, vai dar uma queda aqui. E aqui ele vai começar a parar de aportar dinheiro. Ele vai começar a usufruir do seu capital. E aí aqui vocês podem ver 3 linhas que se seguem aqui. Uma delas bem reta aqui, nessa linha rosa, que é o cenário de preservação de capital. Ou seja, quanto que o João pode gastar dos seus 60 aos seus 90 anos, de forma que ele preserve o capital dele, que ele adquiriu até os 60. Então, ele chegou lá com um valor X de patrimônio, ele não quer diminuir esse patrimônio, ele quer manter o mesmo nível. Quanto que ele pode gastar mensalmente na aposentadoria? O cenário azul é considerando a aposentadoria dele de 60 mil. Então, caso ele queira consumir 60 mil reais por mês, como é a aposentadoria dele, quanto que ele vai ter de patrimônio aos 90 para poder deixar para os seus descendentes, né? Então, também é um outro cenário. E na linha amarela, pessoal, nós trouxemos aí um cenário onde o João faça a opção de consumir todo o seu patrimônio. Então, ele vai gastar ali aquele R$ 1 milhão que ele vai investir na previdência do filho, tem também os aportes mensais durante 20 anos que ele vai fazer de R$ 1.000. Fora esses valores, ele vai gastar todo o dinheiro dele. Então, quanto que ele vai gastar, né, por mês para que ele chegue lá no final da vida dele, nos 90 anos, com um patrimônio zerado, tá? Então, vamos lá. Antes de falar dos cenários, só trazendo alguns parâmetros aqui, tá, pessoal? Para essa carteira, para esse planejamento, eu considerei uma taxa de rentabilidade anual de 12%. A Selic no Brasil hoje, o Copom, no dia 30/7, eu estou gravando esse vídeo às 7 horas da noite, o Copom já decidiu pela manutenção da Selic em 15%. Então, nós temos uma boa perspectiva de que a Selic continue em patamares elevados por mais alguns anos. Então, uma taxa de juros de 12% ao ano de rentabilidade, ela é muito real, tá? Muito plausível, é bem conservador esse ativo, essa rentabilidade, perdão. Eu considerei, pessoal, uma rentabilidade nominal, tá? O 12% é nominal também, tá, pessoal? E aqui também é uma rentabilidade nominal de 8% durante o período de aposentadoria. Então, dos 60 anos aos 90, eu diminuí a rentabilidade dele de 12% para 8% ao ano. Por que eu fiz isso? Porque é claro que conforme ele vai passando o período, a idade dele, o risco da carteira ela tende a diminuir. Consequentemente, também as alocações tendem a ter um rendimento menor. Então, a gente vai prezar mais por liquidez, por produtos mais conservadores. E aí, para tentar também considerar os piores cenários possíveis aqui, a gente está tentando diminuir a rentabilidade. Caso ele consiga manter os 12%, a gente está falando de uma melhoria na carteira dele, né? Então, tudo tende a ser melhor se a gente considerar os piores cenários. E claro, aqui a gente precisa considerar também aquele monstro no Brasil chamado inflação. E eu considerei uma inflação média, que eu peguei no site do Banco Central, nos últimos anos aí de 5%. Tá certo, Gustavo, mas na pandemia, 2020, bateu 2 dígitos de inflação. Eu sei, mas foi uma recorrência pontual. Então a gente pode considerar tranquilamente uma inflação de 5% ao ano no período, tá bom? Aqui o detalhe da aposentadoria, né, os parâmetros, então ele vai começar a retirar o dinheiro da aposentadoria com 60, nós projetamos um ciclo de vida médio para 90 anos e ele pretende ali os 60 mil reais dele de aposentadoria. Aqui nós chegamos no primeiro cenário, meu cenário referência, que é considerando o capital inicial e os aportes planejados, o cliente, o João, vai adquirir um patrimônio de 22,8 milhões aos 60 anos. E esse montante vai permitir que ele tenha retiradas mensais de 60 mil, conforme o esperado, atingindo ali ao final dos 90 anos dele, um patrimônio de 16,8 milhões de reais. Então, quando ele chegar ali fim da sua vida, né, aos 90 anos de idade, vamos colocar que o João venha a falecer, ele vai ter um patrimônio para transmitir aos seus herdeiros de quase 17 milhões de reais, tá bom? Então, aqui a gente consegue ter um patrimônio bem interessante aí
acumulado nesse período. Então ele vai conseguir alcançar os objetivos. Tudo isso por conta principalmente de que o João ele tem uma capacidade de aporte muito elevada, né, pessoal? A rentabilidade, eu digo que o que faz o teu patrimônio crescer não é a rentabilidade, mas é a força do teu trabalho. Então, é você conseguir fazer aportes que vai fazer com que você, de fato, consiga crescer o teu patrimônio, tá bom? Aqui, eu trouxe um segundo cenário, que é um cenário onde ele queira preservar o patrimônio dele aqui. Então, se o João falar assim, não, eu não quero gastar 60 mil reais por mês, eu quero preservar o meu patrimônio. Eu quero que ao final dos meus 90 anos, eu tenha os mesmos 22,8 milhões que eu consegui conquistar com 60. Então, como que eu faço para ter isso? Então, nesse caso, ele pode diminuir um pouco o padrão de vida esperado dele para uma renda de R$ 49.400 mais ou menos, que ele vai conseguir ter ali uma preservação do seu patrimônio até os 90 anos, tá bom? Uma tabela aqui, mas é basicamente aquilo que eu já falei para vocês. Caso ele aumente ali os aportes nesse período, ele vai alcançar esse objetivo mais rápido. Caso ele diminua aqui os aportes, ele vai demorar um pouco mais. Mas a gente vai padronizar aqui o 100% de aporte mesmo, que é o cenário esperado que ele tem, tá bom? E que por fim, o cenário final que eu trago é um cenário onde o João fale assim, eu trabalhei muito e eu quero esbanjar o meu dinheiro, eu quero gastar, eu quero comprar, eu quero fazer as coisas que eu bem entendo aqui. Então eu não quero deixar dinheiro para os meus herdeiros, eu quero consumir tudo em vida. Como que eu faço? Então, nesse caso, o João pode consumir aí até 89, quase 90 mil reais por mês, de forma que ele chegue aos 90 anos com o patrimônio zerado, tá? Então ele vai zerar o patrimônio dele aos 90 anos. Caso o João faça retiradas maiores, ele vai acabar com esse dinheiro antes dos 90, caso ele faça menor, ele vai chegar aos 90 ainda com o patrimônio. Mas aqui é um cenário assim que eu não bato muito nessa tecla, porque a gente sabe que hoje não é o que acontece, né? Então assim, a gente sempre trabalha aqui ou com esse cenário de preservação de patrimônio, ou com um cenário onde ele vai viver confortavelmente, vai poder fazer o que ele quiser, mas vai ter também um patrimônio para deixar para os seus herdeiros, tá bom? Esse cenário aqui é mais uma comparação para você ter uma noção, beleza? E aí, pessoal, chegamos ao final aí do vídeo, né? Eu vou deixar aqui nesse quadro em branco agora os meus telefones, as minhas informações de contato. Eu quero poder construir um planejamento patrimonial para você, investidor não residente. Então você que está aí morando fora, você que saiu do Brasil, pretende voltar para cá daqui a alguns anos e quer entender se o teu planejamento patrimonial está de acordo com os teus objetivos, eu quero que você entre em contato comigo. Eu separei a minha agenda durante o mês de agosto para conversar com vocês e trazer informações sobre a CNR e colocar em prática esse planejamento patrimonial. Então, se você tem o objetivo de entender um pouco melhor do nosso trabalho, de como que a gente tem apoiado aí o investidor não residente, entre em contato comigo no WhatsApp, manda uma mensagem lá no meu Instagram, LinkedIn, entra nas redes sociais, ou também na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para agendamento de reunião com as minhas disponibilidades. Então, você pode entrar, escolher um horário, um dia que melhor adeque a sua rotina e marcar na minha agenda para que a gente possa conversar. Vai ser um prazer trocar uma ideia contigo e estruturar um planejamento patrimonial de acordo com a sua realidade, tá bom? Um abraço, obrigado por participar aqui. E se você chegou até o final desse vídeo, me segue aqui no Instagram, no YouTube, né? Se inscreva aqui no canal para que eu possa, de fato, produzir mais conteúdos como esse, tá bom?